Já que está no Observatório Social agora, que o Danilo presidiu até recentemente, o Observatório Social voluntariamente se dedica, trabalha com uma série de pessoas buscando fazer economia para o cidadão que paga imposto, porque nenhum poder público gera dinheiro, né? É a partir do imposto que o cidadão paga. Então, o Observatório Social é um desses que se dedica para fazer economia. Como é que é o sentimento quando, na outra ponta, as pessoas pensam muito mais em aumentar o gasto? Nélio, nas minhas andanças, aí fui algumas vezes a Brasília, e lá em Brasília o pessoal, às vezes, brinca que Brasília é a ilha da fantasia, né? Se nós trouxermos isso para cá, muitas vezes a gente também vai olhar em alguns órgãos que também, às vezes, parece que vivem na ilha da fantasia, né? Então, nós trabalhamos aí, né, diariamente buscando avaliar todas as licitações e fazer com que não se use o recurso público de forma, às vezes, leviana, ou, né? Então, com esse trabalho, nós conseguimos, a gente faz um cálculo lá só para efeitos de demonstração. Esse ano, até agora, nós devemos estar aí com uns 80 milhões economizados, digamos, se as licitações que nós apontamos lá, problemas, elas não tivessem sido corrigidos, né, provavelmente nós teríamos esses gastos a mais. Então, 80 milhões? São 80 milhões de reais até agora, né? Então, é um volume expressivo, né? E isso tenho certeza que se reverte para a população, né, de forma que o Executivo gaste isso de forma mais efetiva. Então, quando se fala em aumento de custos, em gastos com, né, o que nós estamos debatendo aí sobre a Câmara de Vereadores, a gente fica efetivamente preocupado, né? Porque se, por um lado, nós buscamos esse melhor uso do recurso público, num debate desse, numa possibilidade dessa, a gente vai ver dinheiro saindo pela janela e jogando tudo fora, né? Esse esforço que é feito. Nelson, só para aproveitar, terminou Inglaterra 6, Irã 2, o jogo lá pela Copa do Mundo. Mas o Irã fez 2? 6-2. Eu não estou admirado de vocês da Inglaterra. Não, o Irã fez um gol no finalzinho, porque ficou 8 minutos parado o jogo. Sim, pela lesão do goleiro lá, né? E aí prorrogou um pouquinho, bem no finalzinho, inclusive com interferência do tal do VAR, vira um pênalti a mais lá para o Irã cobrou e fez o seu segundo gol. 12 horas e 18 minutos. Fernando, eu me lembro muito bem da instalação do Codefós aqui em Foz do Iguaçu. E o Danilo foi o nosso primeiro presidente aqui, né? E, a rigor, se a gente olhar bem o que está escrito lá no Codefós, onde está escrito Foz do Iguaçu, você colocar Maringá, onde tal, você vai ter um estatuto muito idêntico, quase igual, né? Como é que está o Codefós? E o que eu sei, por exemplo, o Ulisses Maia, que é o prefeito lá de Maringá, ou qualquer outro prefeito, eles têm, no Conselho de Desenvolvimento de Maringá, é o seguinte, mais ou menos, chegam no prefeito e dizem, bom, você está eleito? Estou eleito. Qual é a tua prioridade? Eu gostaria de bater em cima de casa popular, eu gostaria de... Não, então a cidade está para cá, está não sei o quê, vai dando todos os dados e tal, orientando muito bem. Quer dizer, o prefeito chega... Até era o Silvinho, que tinha sido o Silvio Barros, irmão do deputado Ricardo, né? Ele alardeia muito isso, dizendo assim, se você quiser administrar a cidade lá em Maringá, você chega, pega o Conselho de Desenvolvimento, chama e diz, olha, eu estou pensando isso, não, então é aqui, é lá, é isso, é aquilo, quero puxar um pouco o desenvolvimento de comércio, de indústria para cá ou para lá e tal, e vai dando. Como é que está essa relação hoje do Codefós e orientando principalmente a cidade em relação ao Poder Legislativo, Poder Executivo? Como é que está, Fernando? Olá, doutor Nelson, ouvintes da nossa Rádio Cultura, querida Rádio Cultura, primeiramente dizer que para mim é uma honra muito grande poder estar hoje nessa posição de presidir uma entidade de tão grande importância para o nosso município.
Segundo, confirmar que, de verdade, né, está aqui o nosso fundador do Codefos, criador do Codefos, que é o Danilo Vendrúsculo. Maringá foi, sim, e continua sendo exemplo, não apenas para o Codefos, mas para os demais conselhos de desenvolvimento que existem aqui no nosso estado. Quanto à questão do Codefos em si, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: nós tivemos diversas transições políticas conturbadas no nosso município. E isso prejudicou, a partir de um certo ponto, as ações do Codefos. Depois, não vou querer voltar a um papo surrado, aqui é uma conversa surrada, mas é verdade. As restrições impostas pela pandemia mundial do Covid toleram muito o trabalho, não apenas do Codefos, mas de muitos outros órgãos, entidades vinculadas ao desenvolvimento social. Nós retomamos agora, no meio do ano para cá, o Codefos, e lhe digo que eu fiquei muito entusiasmado, porque os chamados que têm sido feitos aos componentes representativos dentro do Codefos estão sendo muito bem aceitos. Nós temos tido um contato com o prefeito municipal, realinhando novamente, trazendo o Codefos para o ponto que ele merece dentro do espectro municipal. E diante disso, nós temos inclusive amanhã, dia 22, às 8 horas da manhã, nós temos um café da manhã lá no Codefos, em que nós temos agora a estrutura do Codefos retomada. Quando eu digo a estrutura do Codefos, doutor Nelson, Nélio, meus caros colegas aqui do Observatório Social e da CIF, eu digo que nós estamos retomando, né, uma estrutura agora com um viés muito técnico, muito forte e com fundamentações dentro do que nós precisamos em termos de município, dos dados, das informações, porque nós estamos lá, por exemplo, agora, o nosso economista sênior é o nosso professor Borges, que é uma pessoa muito conhecida no meio acadêmico, no meio municipal também, e ele é um dos que vem para fortalecer o nosso quadro de pessoal. Então, amanhã teremos essa reunião. Nessa reunião, nós alinharemos as nossas ações para o 2023 e lhe digo que o que vem para 2023 para Foz do Iguaçu são ações muito importantes, muito boas. Daí, inclusive, a importância que tem a sua indagação, a deputada Gleice Hoffmann, com relação a Itaipu, porque nós sabemos da importância que Itaipu tem para o nosso município, em termos de orçamento, em termos de arrecadação, em termos de impostos que paga. E dependendo de quem vier para cá, nós poderemos ter um retorno a um comportamento antigo que Foz do Iguaçu que a Itaipu tinha com relação ao município, comportamento esse que não foi replicado na última gestão. Nós temos uma gestão muito participativa, uma gestão que ombreou com Foz do Iguaçu e, graças a isso, trouxe para Foz do Iguaçu uma série de benefícios que são indiscutivelmente legados e ficarão para o nosso munícipe. Então, o que eu posso dizer para os ouvintes da Rádio Cultura? Nós teremos em 2023 um ano em que o Codefos, juntamente com as entidades todas vinculadas, teremos voz de verdade junto ao município, junto ao prefeito, e o prefeito tem se manifestado simpático, ele como sendo o presidente de honra do Codefos, ele está muito alinhado com as nossas ideias e está ouvindo com atenção tudo aquilo que nós temos para ecoar de importante junto ao município. Viu, Danilo, sabe por que eu fiz essa pergunta para o Fernando? É o seguinte, voltando no nosso assunto aqui, porque às vezes eu imagino, foi o Jaime que eu acho que colocou aqui, ou o Nélio, a insensibilidade das pessoas. Parece que não... Onde é que nós estamos morando, afinal de contas e tal? E vocês, Codefos, a CIF e tal, são baluartes, são esteios aí da nossa sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há cerca de 2 meses, se tanto, nós fizemos aqui uma ampla discussão sobre o raio-x da saúde em Foz do Iguaçu. Vai muito mal, obrigado. Vai muito mal, obrigado. Está enferma. Saúde em Foz do Iguaçu, não querendo fazer trocadilho aqui e tal. Está falida. Mas a saúde está enferma. Aí você começa a discutir.
Até eu e o Nélio, lá com os colegas na redação, não é verdade, não. Eu acho que é demais, não são 40 milhões, não é 40 milhões a dívida é menos, é 22. Não, o que é isso? Tem um balancete, um balanço de 80 e pouco. 80. Vem o promotor de justiça e diz, não, passa de 150, peraí, vocês estão deixando de colocar tais e não sei o quê. Bom, viramos aqui contadores de contabilidade pública, essa é a realidade. Mas o fato é que o prefeito sentado, onde está sentado o Danilo, diz assim, olha, Nelson, o negócio é o seguinte, eu não me assusto muito em relação a certas dívidas, porque são dívidas que você pode equacionar, que você pode realinhar, que você pode jogar a longo prazo, etc. Mas eu tenho uma preocupação com uma dívida aí que está de hoje, de ontem, tipo, agora, nesse exato momento. Se eu quiser comprar, ele não disse isso, mas em outras palavras ele disse o seguinte, se eu quiser comprar aspirina, eu tenho que pagar 12, 14 milhões de reais. Hoje, para a gente reabrir um pouquinho de crédito de fornecedor. Entendeu? E aí tem fornecedores em serviço, como é o caso do Costa, essas coisas, entendeu? Não, tudo bem, dá para conversar com a direção, isso, aquilo, mas o diretor lá daqui a pouco vai dizer, opa, acabou aqui a benesse. Pelo sim, pelo não, aí você ouve o seguinte, vamos aumentar o número, a gastança. O prefeito foi lá, esperou o secretário sair, o secretário não tinha nem saído, ele falou, quanto que tem naquele caixa lá? Eu acho que tem algum negócio, está remanejado aqui, vamos pagar enfermeiro, sei lá o quê, comprar insumo, porque a gente não tem mais de onde tirar. Independente da boa gestão, não é isso que vamos discutir, o fato é que parece que tem uma insensibilidade de dizer o seguinte, mas vamos aumentar o custo do município. E qual a relação, Danilo? Que você diz assim, se aumentar 5 vereadores, caramba, está aqui o furo da bala. Porque agora nós estancamos o custo aqui, nós nos aprimoramos lá, sobra dinheiro para o prefeito investir. O que lhe parece isso, Danilo? Olha, doutor Nelson, eu, Jaime e o Fernando, nós três estamos aqui extremamente alinhados. Nós sabemos exatamente aonde nós queremos chegar. E a nossa leitura é muito clara. A gente vê uma certa preocupação do investidor, do empresariado, com relação à política a nível nacional. E eu tenho chamado a atenção para a gente fazer o nosso dever de casa. Eu nunca esqueço, um dia eu fui conversar com Euclides Scalco, eu era candidato a presidente da CIF em 2000, e eu fui perguntar a ele o que na visão dele, eu como presidente de uma entidade, deveria fazer. Ele simplesmente me respondeu o seguinte, faça o dever de casa. Foz do Iguaçu é uma cidade turística, as ruas são feias, terrenos baldios, enfim. Nós decidimos, né, o Jaime participa de todas as reuniões da CIF, como o Fernando, como eu participo da deles, e nós, como sociedade, pegando o que o Jaime foi muito feliz na colocação dele, num processo democrático, Nélio e doutor Nelson, o poder emana do povo. E nós três aqui, o Danilo, eu sou um cidadão normal, empresário, mas nesse momento eu represento mais de 1.600 associados. E nós iremos nos manifestar e nos posicionar diante de situações como essa de forma muito firme, muito contundente. Isso não resta a menor dúvida. E é um dever nosso, como líderes, levar essas informações aos munícipes, às pessoas que estão nos ouvindo. Eu fico feliz quando eu encontro pessoas que, às vezes,
Tem muitas pessoas que me conhecem, mas eu não os conheço. E eu encontro, eles falam, Danilo, eu estou com saudade de você ir lá na Rádio Cultura. Eu admiro muito o que você fala, o que o senhor fala e tal. Puta, isso me dá um... Quando eu venho aqui e falo e elogio o trabalho de vocês, é porque eu ouço lá fora as pessoas se dirigindo a mim, né, daquilo que a gente debate aqui. É um debate que o que nós estamos fazendo aqui, nós três e vocês dois, é um serviço à sociedade de Foz. Nós estamos prestando um serviço que a democracia nos permite isso. E os poderes têm que nos ouvir, porque o poder emana do povo. Nós temos que demandar esses políticos, e eles não nos demandarem. Por que que a Câmara de Vereadores quer demandar isso? Por quê? Ela foi ouvir o povo? Foi ouvir a sociedade? Não foi. Aquilo que o Síbio Barros fez uma promessa. Não quer mais ser candidato a nada. Isso é uma promessa, e eu acredito porque ele é um homem muito religioso. Ele se dedica 100% do tempo dele, disseminando pelo Brasil afora, vários países, a importância da sociedade se organizar, tipo o Codefós, que nós copiamos lá de Maringá, o Codefós. Então é isso, a sociedade está acordando, a sociedade está se manifestando. E é isso que nós precisamos fazer e vamos fazer. A gente espera ser convidado mais vezes. Não, já estão convidados. Aqui, tá? E a gente realmente poder ter uma participação, segundo o Jaime aqui, de fato, o prefeito, os vereadores, todos os eleitos ouvirem a sociedade. Olha, eu sempre costumo dizer que esse é o tipo da conversa para a gente perder o ônibus, né? E essa vale a pena ficar papeando. Não, deixa aí, vamos esperar o outro e tal. E olha que aqui o ônibus demora para passar, aqui e ainda demora. assim perde. Então, boa conversa. Então é o seguinte, como se não tivessem problemas a ser resolvidos. Né? Nós temos um contrato emergencial de transporte público coletivo, que nós não sabemos um modelo para onde vai, meu querido Fernando Mariniche, não sei o que ele está pensando. Vamos fazer mais um contrato emergencial ou mais uma licitação por um ano para ser prorrogável por mais 5. E todo mundo acha que a gente também é tongo, né? Que todo mundo é tongo, assim, que também não enxerga determinadas coisas. Mas, Danilo, obrigado pela tua presença. Fernando, muito obrigado mesmo. Jaime, mais uma vez, obrigado. Vem mais vezes, Fernando. O Danilo já tem, eu não sei qual é, tu viu o último